todos os orientadores, os estudantes. São temas muito pertinentes, né? Muito importantes para a gente estar refletindo, discutindo. Só para lembrar um detalhe, que não é um detalhe, né, bem importante, os outros dois grupos que já se apresentaram, eles também têm um produto final, né? O primeiro grupo, que falou sobre a depressão, as consequências da pandemia, eles montaram uma pesquisa, né, gente? É isso mesmo. E o segundo grupo, que tratou da pessoa com deficiência, eles montaram um blog, Douglas, é blog? Onde tem o site, né? Onde tem os links de tudo que eles fizeram. Então é importante, se vocês puderem, dar uma olhadinha lá no trabalho dos meninos, tá? E esse grupo, como eles falaram também, além disso, esse terceiro grupo que fala dos padrões de beleza, eles têm uma intervenção na escola, né? Eles têm cartazes distribuídos por aí. Bem importante também da gente estar olhando lá, né, Cristiana? Os cartazes e as imagens, na verdade, né? São imagens que são bem impactantes no sentido de que a gente normalmente olha para uma imagem e o padrão que a gente tem, né, que é criado em nós, ele vem. Isso, mensagens motivadoras. E a ideia é que a gente quer isso e pense sobre isso, né, sobre o padrão. Bom, gente, o nosso próximo grupo e último é o grupo dos orientadores Álvaro e Edson, crises climáticas. Tá? Vamos lá? O grupo e os orientadores, vocês querem falar um pouquinho? Bom dia a todos e a todas. Uma coisa para cá. Eu e o Alvo, nós temos dois grupos. Só que um vai se apresentar na sexta-feira, né? O grupo hoje é a crise climática e sexta-feira nós temos o grupo da LGBTQIA+. E a gente ficou revezando, olha eu, olha eu. Não, porque assim, ele às vezes tem vontade de voltar e eu também volto de saúde. Quando eu tenho questão de saúde, às vezes precisa faltar o Álvaro também, a gente ficou se revezando com esses dois grupos, tá? Então eu gostaria com bastante carinho que vocês ouvissem o que o grupo tem a falar. A crise climática é um tema que está aí posto hoje, não dá para fugir dela. Até eu tenho batido na tecla de que eu acho que daqui para frente um dos eixos pedagógicos vai ter que ser isso, né? Não só, mas vai ter que ser, porque esse padrão de sociedade não dá mais, tá? Passo a palavra para o Álvaro. Bom, pessoal, como o Edson falou, nós fizemos aí uma parceria, são dois grupos, então o outro vai apresentar sexta-feira, que é questão da homofobia, e esse primeiro aqui nós vamos falar sobre crise climática. E aí é interessante, assim, a necessidade do tema é óbvia, né? Nós estamos passando desde o começo da Revolução Industrial por um processo de intervenção humana bastante complicado aí e que vem alterando o regime normal de todos os procedimentos que a natureza faz e se desenvolve. Eles fizeram pesquisas em páginas bastante importantes, algumas estão ali. Nós tivemos também uma live que a gente fez com o ex-diretor do Greenpeace, porque eu fui do Greenpeace, então, amigo antigo, né, de Brasília, e também usaram a BBC e outras fontes que eles vão estar citando. Uma coisa que eu quero lembrar é que
a Covid, né, enfim, a crise aí, a quarentena, etc., ela atrapalhou um pouco os procedimentos, né, mas eles tentaram correr atrás, né, e fazer as pesquisas. Usamos o WhatsApp, usamos o Google Meet, enfim. E aí eles também aprenderam bastante sobre a questão, né, e espero que vocês entendam a necessidade. Uma das preocupações que eles tinham claras é de, puxa, como que a gente aqui entende que nós temos uma relação com isso? Qual é a relação que a gente tem? Né? E espero que o trabalho tenha, de uma certa forma, sido interessante nesse sentido. Vocês estão com votações aí? Bom dia, meu nome é Sabrina e o nosso grupo vai apresentar sobre a crise climática. Mas o que ela é? O que pode causar? Bom, mudanças climáticas são alterações no clima do planeta que acontecem devido a causas naturais ou interferências humanas. E todas essas alterações, um dia, levariam a Terra a ser um lugar inabitável. Mas as ações humanas têm acelerado esse processo e a ONU tem previsão que se a temperatura aumentar, tiver um aumento de 3 graus Celsius até 2050, nós podemos ter consequências irreversíveis, por exemplo, colapso de ecossistemas, extinção das espécies, aumento do nível do mar, aquecimento de oceanos, seca, fome, doenças e calor extremo. Eu passo a palavra para o Luiz. Bom dia, meu nome é Luiz. Vou falar sobre a saúde e a economia. As mudanças climáticas são as maiores, a maior ameaça à saúde, a maior ameaça à saúde da humanidade. A OMS pede ações decisivas para limitar o aquecimento global. A OMS está por calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais, furacões, etc. O ano de 2021 já bateu muitos recordes. A queima de combustíveis fósseis está nos matando. A cada minuto, 3 pessoas perdem a vida por causa da poluição do ar. Economia. A mudança climática também é uma das maiores ameaças para a estabilidade econômica. E sem muita produção, a inflação aumenta, se toma um aumento generalizado dos preços e não somente alguns produtos específicos. As taxas de juros e campo também causam inflação e mercado financeiro. Eu passo para a palavra para o Rafael. Olá pessoal, meu nome é Rafael, vou falar sobre economia. Conforme o relatório da empresa de seguros, WITHER, caso de aumento da temperatura média planetária seja de 2 graus, a economia global pode perder 10% do PIB até 2050. Caso o aumento seja de 3,2 graus, as perdas de economia chegam até 18%. Passa a palavra para o Rafael. Meu nome é Rafael e eu vou falar sobre o que está acontecendo com o clima do planeta hoje. Nesse trabalho, iremos observar o quanto a ação urbana tem aumento do efeito estufa. Entretanto, também temos ações da natureza que ajudam no aumento da camada do efeito estufa. Entre elas, erupções vulcânicas que também emitem gases do efeito estufa. Inclusive, tem muitos vulcões ativos na Terra. Por exemplo, na Indonésia tem 120 vulcões ativos. E nos Estados Unidos tem por volta de 130 vulcões ativos.
Mas as ações humanas hoje estão atrás de algumas consequências. Por exemplo, a temperatura média do planeta alcançou 1,5 graus. E se não barrarmos, poderemos alcançar a temperaturas mais altas, causando tragédias como, por exemplo, no Canadá. Pelo terceiro dia consecutivo, bateu o recorde de maior temperatura já registrada no país, com 49,5 graus. De acordo com o serviço meteorológico, resultando em mais de 100 mortes. Se falarmos de todos os vulcões do mundo, o trabalho só vai terminar em 2050. Agora, como vocês podem ver... Como vocês podem ver aqui no que está acontecendo no planeta hoje, aqui vocês podem ver o aumento da temperatura, a escassez de águas, furacões, incêndios desolantes desolamento das calotas polares. Eu passo a palavra para Maria. Para Sabrina. A BBC, em uma reportagem, apresentou esse gráfico realizado pela ONU e pelo IPCC. Na simulação em azul, podemos ver como seria a variação da temperatura média só com fatores naturais. E, como podemos ver, nós chegaríamos nem ao aumento de 0,5 grau Celsius. Já na simulação com fatores humanos e naturais, podemos ver que a temperatura chegaria a 1 grau Celsius. Mas o observado agora em 2021 foi do aumento de 1,5 graus Celsius. Bom dia, meu nome é Maria Giovana. Eu vou falar sobre o efeito estufa aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural para que o planeta se mantenha a temperatura adequada. Para a existência humana, sem ele a temperatura seria menos 14 graus. O processo funciona assim. Como vocês podem ver, o Sol reflete radiação solar na Terra e no oceano. Uma parte da Terra absorve e vai para a atmosfera. Aqui, o Sol está refletindo na Terra e a radiação solar vai para a atmosfera. A sociedade queima muito combustível fóssil, que libera gases de estufa, engrossando essa camada, que por sua vez deixa de descumprir seu papel regulador. Assim, o ar quente fica todo retido na superfície terrestre, que contribui para o aquecimento global, que faz com que a temperatura média do planeta aumente. Agora vou falar sobre os gases de liberação. Dióxido de carbono. Ele é emitido durante a queima de combustíveis fósseis, que são gás de usina elétrica, carvão, veículos e petróleo. Agora vou falar sobre o gás metano. Ele é emitido através do gás das vacas, que inclusive soltam muitos gases. Óxido nitroso. A gente encontra óxido nitroso em agricultura, indústria, combustíveis fósseis, queimadas de biomassa e esgoto. Eu passo das consequências do aquecimento global. Degelo de calotas, elevação de nível dos oceanos, aumento das temperaturas, menor disponibilidade de água no planeta, maior ocorrência de períodos de seca, redução da oferta de recursos naturais, desequilíbrio ecológico, perda de material. Agora vou passar a palavra para a Sabrina. Vocês devem ter ouvido falar que durante a quarentena tivemos redução da poluição do mundo. Só que o setor que mais diminuiu a poluição, a emissão de gases CO2, foi o setor de energia, que diminuiu em 4,5%. Mas, em 2021, o desmatamento foi de 24%, foi aumento de 24% em relação a 2019. Então, vimos a liberação de 998 milhões de toneladas de CO2.
e eu vim falar sobre as queimadas e o desmatamento. As queimadas, elas são causadas pelo meio ambiente e pelos seres humanos. Elas são realizadas em áreas de florestas e em áreas de pastagens com a finalidade de limpeza de vegetação do solo e preparo do solo. Já o desmatamento, ele consiste na retirada total ou parcial da cobertura vegetal. Com a retirada da cobertura vegetal, pode desencadear diversos problemas, como perda de biodiversidade, degradação de habitat, mudanças do clima, entre outros. As queimadas e o desmatamento estão transformando a Amazônia em uma fonte de carbono. Alguns pesquisadores brasileiros relatam que a intensificação da estação seca e o crescente desmatamento vem causando distúrbio no ecossistema, aumentando as queimadas e os gases e as emissões de gases de efeito estufa. Passo minha palavra para saber. Apesar do governo Bolsonaro ter prometido zerar o desmatamento até 2021 e reduzir em 50% as emissões de gases poluentes até 2030, nos 2 primeiros anos do governo, eles foram na contramão. Neste primeiro gráfico, podemos ver que, de 2008 a 2012, o governo Lula entrou com uma ação de combate agressivo contra o desmatamento que aconteceu durante a gestão da ministra Marina Silva. E ele conseguiu reduzir em 80% o desmatamento. Mas, depois de 2008, o maior desmatamento ocorreu. O maior desmatamento ocorreu com 10 mil quilômetros de áreas sendo desmatadas, sendo que geralmente era 6 mil quilômetros de área desmatada. E também os focos de incêndio teve maior índice durante o governo Bolsonaro, depois de 10 anos, o que mostra que não tivemos mudança até agora. Eu passo a palavra para a Renata. Bom dia, meu nome é Renata e hoje eu vou falar sobre o agronegócio consumista. O agronegócio, que apesar de usar 60% da água potável, que é um exagero, não tem uma lei que o impeça de usar essa água. E também o agronegócio realiza o desmatamento e as queimadas para que os gados possam pastar e para que eles possam realizar a plantação que o gado consome. A carne do gado que é produzida aqui no nosso país é exportada para fora do Brasil e nem sequer é consumida pelos próprios brasileiros que a produzem. O consumismo é quando uma pessoa tem boas condições de vida e consome mais do que o necessário. O consumismo é tão exagerado que que podemos até ter 2 planetas Terra. Passo minha palavra para Eduardo. Meu nome é Eduardo, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a crise hídrica. O que é a crise hídrica? A crise hídrica é a falta de água para o abastecimento humano. A escassez hídrica se configura na falta de recursos de água doce para atender a demanda padrão de água. A falta de água pode ser causada por secas, poluição e desmatamento. A escassez de água, no momento, é agravada em virtude de desigualdade social. É causada pela falta de manejo e usos sustentáveis dos recursos naturais. 35% da população mundial não tem acesso à água tratada, devido às consequências da crise hídrica. As causas mais comuns para a crise hídrica, tanto no mundo quanto no Brasil, são desperdício de água, diminuição do nível de chuvas, aumento do consumo de água devido ao crescimento populacional. Todavia, os grandes consumidores de água são os setores industrial,
com quase 10% de uso, e o agronegócio com mais de 60% de consumo. Este último é o grande vilão da escassez de água. O setor doméstico urbano gasta aproximadamente 8% e o rural 2,4%. Agora eu passo a palavra para a Sabrina. Vocês já devem ter visto na Rede Globo uma propaganda sobre que dizia que o agronegócio é a indústria e a riqueza do Brasil. Mas um estudo do Abra junto com o FES chegou à conclusão que agro não é tech, não é pop e muito menos tudo. A indústria e riqueza do Brasil. Mais da metade da população brasileira vive com algum grau de segurança alimentar. O dado é quase inacreditável. Mais da metade da população brasileira vive com algum grau de segurança alimentar. Agro é terra, agro é forte, agro é tudo. Está na Globo. Os especialistas demonstram que o agronegócio não só não traz alimento para os brasileiros, até porque temos um aumento muito grande de fome, e ele também traz desigualdade, que faz com que 55% da população não tenha certeza se terá alimento para o dia seguinte. Agora eu passo a palavra para a Nanda. Prazer, meu nome é Nanda, bom dia. Eu vou falar sobre as mudanças no mundo. As mudanças já acontecem pelo mundo porque as pessoas estão se mobilizando contra a crise climática. Por exemplo, na COP26 tem líderes nacionais que estão sendo pressionados a tomar as medidas necessárias para reduzir suas emissões, mobilizar fundos e impulsionar a adaptação e a resiliência. A jovem ativista Greta Thunberg faltava às sextas-feiras nas aulas para ir à frente do parlamento sueco exigindo por mais ações para mitigar as mudanças climáticas. Passo a palavra para a Sabrina. Bom, mas nem tudo está perdido. Nós ainda podemos reverter essa situação. Nós que já estamos no 9º ano, podemos e devemos tirar o nosso título eleitoral e votar em um governo que pense em barrar o agronegócio e que coloque em ação um plano de redução de desmatamento e queimadas. Mas também podemos fazer nossa parte em relação ao acúmulo excessivo e diminuição do consumo de carne. Alerte seus amigos e seus familiares. Obrigada.